5 perguntas para a gente fazer uma reflexão, galera. Por que o Zubeldia não muda o estilo de jogo? Por que ele entrou com o time titular? Como vai jogar o clássico contra o Palmeiras? Será mesmo que o treinador será demitido se o São Paulo perder para o Palmeiras? E uma última aqui. O que seria pior nesse Campeonato Paulista? Ser eliminado pelo Novo Horizontino no Morumbi ou perder uma final para o Corinthians em Itaquera? Vamos fazer essa reflexão aqui, vamos brincar um pouco. Comenta aí, fica à vontade para você comentar. Aí a gente vai comentar aqui nesse vídeo exatamente esses tópicos e trazer aqui para você também um raio-x aqui do São Paulo nesse Campeonato Paulista. E o que os setoristas aí, os jornalistas ali de plantão do São Paulo estão dizendo sobre a continuidade ou a demissão do Zubeldia após 3 fracassos aí no Campeonato Paulista e o que a diretoria está pensando, beleza? Vamos comentar aqui o que pode fazer para melhorar esse São Paulo. Por que o São Paulo, que é um time que tem qualidade, sim, com bons jogadores, não consegue jogar um bom futebol? A gente vai comentar nesse vídeo aqui. Aí eu peço para você sempre, né, galera, deixa aquele like, fortalece aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo. Se você quiser fazer parte aí do grupo de membros, ser membro aqui do canal, vire membro, faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Inclusive, eu vi que nós tivemos aí, né, alguns membros também novos no canal. Depois eu vou deixar o Instagram aqui para você chamar lá para colocar você no grupo do WhatsApp, tá bom, galera? Ou depois na live a gente também manda o link ali para vocês entrarem aí no grupo do Big Tricolor aí que é membro do canal, beleza? Vamos lá, gente. Olha só, cara. Eu sei, tá, gente? Eu sempre falo, quando a gente faz vídeo após uma derrota, um jogo muito ruim, a gente fica até um pouco exaltado. Eu procuro me manter sempre controlado, obviamente, né? Mas assim, a análise para mim hoje é a mesma. Agora, olha só, deixa eu só trazer aqui para vocês, por exemplo, um panorama do Campeonato Paulista, alguns números do São Paulo. Inclusive, falar em números, saiu a tabela, hein, galera, do Campeonato Brasileiro, né, que começa no dia 29. O São Paulo joga no dia 29. A gente vai comentar um pouquinho sobre essa tabela aí, tá bom? Olha só, hein? Ó, os melhores ataques do Campeonato Paulista por enquanto. O Mirassol tem 18 gols, o Corinthians tem 16, o São Bernardo 16, o Palmeiras 15 e o São Paulo 14. Então o São Paulo tem o quinto melhor ataque aí, né? As melhores defesas, a da Ponte Preta tomou só 5 gols. O São Paulo ainda vai enfrentar a Ponte Preta, tá, galera? Palmeiras tomou 7, Botafogo tomou 8, Corinthians tomou 9, o São Paulo tomou 10. O São Paulo teria aí também a quinta melhor defesa do Campeonato Paulista. Os artilheiros do Campeonato Paulista, o Guilherme lá do Santos Futebol Clube, Guilherme tem 8 gols, tá? Os artilheiros do São Paulo, Lucas 3 gols, Luciano 3 gols, com os 2 de ontem, né? E o André Silva com 3 gols. O camisa 9 do São Paulo, Caleri, tem 1 gol. Nos últimos 3 jogos, uma derrota e 2 empates, com os piores times do Campeonato Paulista. Sim, o São Paulo pegou os piores times do Campeonato Paulista. Os times que sempre estavam ali brigando para não cair. No final, só para a gente terminar aqui, no final do Brasileirão do ano passado, o São Paulo, nos últimos 5 jogos, o São Paulo empatou 2 e perdeu 3, ou seja, no Brasileiro do ano passado, o São Paulo já vinha com 5 resultados negativos. Então, dito isso aqui, é aquilo que eu falo, cara. A continuidade não significa, o tempo também, muitas vezes, não significa competência. Não significa que vai mudar. Não é porque o treinador vai ter mais tempo. Pera aí, galera, de novo, hein? Deixa eu só desligar isso aqui. Não é porque o treinador vai ter mais tempo, né, gente, na minha opinião, que ele vai melhorar a sua qualidade, que ele vai entender mais. Ele pode ficar mais experiente, né? Mais inteligente, acho difícil, tal. O cara, lógico, acaba aprendendo, né? Ali, corrigindo os seus erros, que eu acho que é natural, sim, corrigir os erros. E o Zubeldia, isso pode acontecer com ele um dia também. Mas o que me pega um pouco nessas perguntas que eu fiz para vocês aí, começando, eu vou dar minha opinião na própria pergunta que eu fiz aqui pra gente. Por que o Zubeldia não muda o estilo de jogo? Porque ele não tem coragem, galera. Ele é um treinador de uma nota só, cara. Por mais que a gente defende o Zubeldia, e eu vejo parcela da diretoria, eu vejo parcela dos jogadores que precisam jogar, o treinador não tem a responsabilidade sozinho, ok? Mas ele tem a responsabilidade de armar, de fazer as mudanças. É aí que peca o Zubeldia.
O São Paulo só joga de uma forma, cara. Ele tira lateral, coloca lateral, tira volante, coloca volante, tira centroavante, coloca centroavante, tira o esquerdo, coloca o esquerdo. É a mesmice de sempre do Zubeldia, e isso não é de hoje. Então, por que ele não muda? Porque ele não sabe mudar, ele não sabe mexer. O problema, ele tem as peças? Tem, poderia fazer algo diferente, mas por que ele não faz? Porque ele não sabe. Ó, só para dar um exemplo rapidinho, lembra do ano passado, em abril, quando chega o Dorival? E hoje, por exemplo, assim, vamos lá, vamos fazer uma comparação rapidinho. Ah, chegou o. Não, chegou o Zubeldia. O Zubeldia. Cara, tem gente dizendo que ele não fez pré-temporada. Como assim ele não fez pré-temporada, cara? O São Paulo, galera, foi para os Estados Unidos, treinou lá, ele treinou, ele mandou uns caras também para jogar aqui o Paulista, ele treinou lá o elenco, jogou contra Cruzeiro, contra Flamengo. Os caras tiveram folga, foram para Disney, foram passear. O São Paulo treinou, mas teve sim a pré-temporada. Mas foi nos Estados Unidos, uma escolha do São Paulo. Ok? Mas teve a pré-temporada. Ah, mas perdeu 2 dias. Poxa, será que esses 2 dias fazem tanta falta assim? Fazem tanta falta para jogar esse futebol ruim que São Paulo está jogando? Por exemplo, o Palmeiras começou, o nosso rival aí começou o campeonato jogando ali com seu time reserva, colocando a molecada. O Palmeiras já começou a se encaixar. O Palmeiras já começou a se encaixar e clássico, tem clássico domingo contra o Palmeiras. Eu acredito que o São Paulo possa vencer o Palmeiras lá no Allianz? Sim, acredito, mas acho muito difícil. Mas futebol é futebol, as coisas podem mudar. Mas eu acho que vai depender muito do estilo de jogo do São Paulo. Então por que ele não muda o estilo de jogo, na minha opinião? Porque ele não sabe fazer. Por isso que ele só faz a mesma coisa, tá bom? E por que ele entrou com o time titular? É a segunda pergunta que a gente faz aqui, galera. Por que ele entrou com o time titular? Todo mundo já estava ali ciente, sabendo que o São Paulo ia entrar com o time reserva, já estava ok. Todo mundo estava aceitando isso, por quê? O Zubeldia reclamou na coletiva, eu vi um trecho da coletiva dele, que ele reclama que jogos a cada 3 dias, isso não possibilita o time treinar, o time precisa descansar. Mas ele entrou com o time titular contra o Velo Clube. E aí vai jogar no domingo contra o Palmeiras. Ele reclama de cansaço, mas ele colocou o time titular para jogar. E aí o Palmeiras também jogou, o Palmeiras que vai jogar domingo, também entrou com o time titular contra a Inter de Limeira, lá em Limeira, e meteu 3-0 na mesma Inter de Limeira que a gente sofreu para empatar com um jogador a mais ali, 50 minutos do segundo tempo, gente. E qual que é a desculpa e qual que é o pretexto agora então para o Zubeldia entrar com o time titular? Sabe por quê? A água bateu ali no traseiro, galera. Pressionado. O cara, para manter o emprego dele, ele entrou com o time titular achando que o time titular ia ganhar do Velo Clube, a poeira ia baixar, a pressão ia baixar, porque uma derrota para o Palmeiras é até considerado um resultado normal, dependendo como seria ou como será, como fosse, enfim. A verdade é que agora ele fica mais pressionado ainda. Ele cometeu de novo os mesmos erros e de novo ele escala o time errado. Porque a gente já sabia que ia ser o time reserva. Ele resolveu mandar o time titular para campo. Responsabilidade do Zubeldia. O time do São Paulo não está jogando bem. E isso, para mim, é um reflexo de tudo, do combo que eu falo, diretoria, jogadores e o Luiz Zubeldia, que é um técnico de uma nota só, na minha opinião, tá bom? Como eu tava falando para vocês aqui, uma comparação rapidinho. O Dorival, ano passado, ele chega em abril, ele não teve pré-temporada. O Dorival não teve pré-temporada. O Zubeldia teve aí a sua pré-temporada agora. Quer dizer, o que fez o Dorival melhorar ali foi a postura comportamental, o psicológico, que ele mesmo fala. Porque a maioria do time são os mesmos jogadores, praticamente, metade do time. Algumas mudanças fizeram, mas melhorou, cara, mais qualidade para o time. Então o time que tinha menos qualidade, ok, foi campeão da Copa do Brasil, fizemos um péssimo segundo turno de Campeonato Brasileiro, aí se fala muito pelo relaxamento, aí a gente falava, Dorival também é um treinador de uma nota só. Mas sabe qual que é o detalhe? O São Paulo tinha um padrão de jogo com o Dorival, você sabia, é o arroz com feijão, mas era um time que tinha posse de bola, é um time que sofria pouco. A gente sabia, era aquele time que empatava muito. É um time que fora de casa ganhou uma partida. Mas a gente está vendo alguma mudança do Zubeldia do ano passado para esse ano, por exemplo? O Dorival saiu no começo do ano passado, né? O Dorival chegou em abril de 2023. Olha a confusão, que nós já estamos em 2025.
Dorival chega em abril de 2023, né, galera? E ele sai ali no comecinho do ano de 2024. Aí chegou o Carpini e depois chegou o Zubeldia. É isso. A gente foi campeão da Copa do Brasil em 2023. Ok. E como vai para o Clássico agora? Vai com o time mais cansado. Detalhe, galera. O Lucas, que é o jogador mais... Também já vai ali para os seus 33. Esse ano ele faz 33, né? Tá com 32 anos o Lucas. O Lucas, que é um jogador que tá sempre ali, correndo atrás de lateral, marcando, enfim, driblando, correndo. Um jogador também que se esforça bastante. Um jogador que eu imagino que esteja um pouco cansado, né? O Oscar também jogou até o final, o Lucas jogou até o final, o Luciano saiu ali no finalzinho, o Caleri saiu no final do primeiro tempo. Quer dizer, o Zubeldia foi com o seu time titular e vai, e assim, como eu repito, o Palmeiras também jogou, né, ontem, né, o Palmeiras jogou 7h30 da noite, São Paulo jogou 9h30. Então os dois jogaram aí na quinta-feira. Ah, mas o São Paulo foi para Brasília. Cara, aí foi a diretoria que resolveu fazer o seu estádio uma casa de shows. Vai ter jogos decisivos aí que o São Paulo de novo vai mandar fora do Morumbi, por isso que já fez acordo lá em Brasília. O São Paulo não vai poder ficar reclamando aí toda hora de cansaço, porque esse é o planejamento da diretoria. Aí que eu vejo que essa diretoria comete também sempre os mesmos erros. E como vai jogar contra o Palmeiras? Eu acredito com o mesmo time que jogou ontem. Será que ele vai sacar alguém, galera? Vocês acreditam que ele vai sacar alguém? Gente, só não invente Jandrei novamente, o Zubeldia. Não invente Jandrei, cara. Dá uma oportunidade pro Young. Gente, será que o Young... Eu fico me perguntando, assim, de verdade. Será que o Young é tão mau goleiro? Será que ele é ruim mesmo? Será que ele é fraco? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque o cara não tem oportunidade. O Jandrei tá sempre ali, disposto a jogar. O Jandrei, inclusive, em jogo que não tinha nada a ver de ser o reserva. O Rafa, a não ser que tenha algum problema com o Rafael, né? Por que vai ficar poupando o goleiro, cara? Ah, o Jandrei não frangou, ele não teve culpa nos gols. Ele não teve culpa. O problema é que ele não pega esse tipo de chute. Reparem na elasticidade do Jandrei, galera. Reparem, ele mal sai do chão. Sabe, goleiro bom, ele voa na bola, ele pula, ele tem elasticidade, ele estica, ele tem reflexo. Goleiro comum e fraco, ele só vai abaixar, como o Jandrei. Ele só vai esticar a mão e não vai chegar. Ele é um goleirinho baixo, não serve, cara. O São Paulo pode pensar diferente, por que não o Young? Será que depois que entrar com o time reserva de novo, vai entrar com o Jandrei de novo? Vamos testar a outra coisa. Ah, renovou com ele por mais 2 anos, quer dizer, tem mais 3 anos de Jandrei. Pelo amor de Deus, a gente é obrigado a conviver com isso. Jandrei não dá, cara, não dá. É um chama-gol esse Jandrei. É incrível como ele é chama-gol. Então, e aí vai para o clássico, obviamente, a terceira pergunta aqui vai para o clássico com o time titular. Com o quarteto? Deve ir com o quarteto. Por quê? O Caleri, ele não vai tirar o Caleri para colocar o André Silva, que já merece oportunidade. O André Silva já merece começar jogando entre os titulares. E é exatamente no lugar do Caleri. Ah, o Caleri briga com os zagueiros. Ah, o André Silva tá fazendo gol. Ah, o Caleri é esforçado. O André Silva é esforçado. O André Silva chuta para gol, ele não tem medo de chutar. A gente já viu, ele não é um craque, mas ele hoje tem condições de ser titular no lugar do Caleri. Tá? Tem condições de ser titular. É você testar, é dar oportunidade. Olha que a gente não está pedindo aqui oportunidade para o Rian Francisco, a gente está pedindo para o André Silva, que no meu ver está jogando melhor do que o Caleri. O Caleri ele passa 90 gols para dar um chute para gol. Ele tem 9 jogos aí, 9 jogos nesse Campeonato Paulista, eu acho que ele jogou 7, ele tem um gol. O André Silva tem 3 gols. O André Silva, ou ele joga uma partida com o time reserva, ou ele entra nos minutos finais. Ontem ainda disse, quando eu entrei, eu falei, o André Silva vai marcar o gol. Quase que ele salva a pele do Zubeldia, se mais um chutinho lá daquele, se o Jandrei fosse um goleiro melhor, tinha pegado e tinha salvado o Zubeldia. Então o André Silva merece mais oportunidades nesse time do São Paulo, na minha opinião, tá? Pro clássico, vai com o time titular. Será que o treinador será mesmo demitido se perder para o Palmeiras? A quarta pergunta aqui, galera. Pelo menos os porta-vozes da diretoria
disseram aí, ó, vou comentar o que eles disseram aqui, tá, galera? Vocês devem estar acompanhando, não é informação minha, eu não tenho essa informação, nem fui atrás também, nem apurei sobre isso, até porque eu tô fazendo um vídeo aqui, a gente trocando uma ideia, mas uma ideia. O que eu li rápido aí de alguns pessoas próximas ali da diretoria, que é assim, uns dizem que o São Paulo internamente já está discutindo nomes para uma substituição do Zubeldia. Outros dizem que nada muda, o Zubeldia não será demitido. Outros dizem que a pressão aumenta, Zubeldia corre risco. Cada um está com uma narrativa. Comenta aí o que você acredita realmente que a diretoria vai fazer caso perca para o Palmeiras. Minha opinião, galera, perder para o Palmeiras um clássico é super normal. Super não, normal, porque clássico é clássico, assim como é normal o Palmeiras perder para o São Paulo. Logicamente a gente não gosta de perder clássico, mas é normal, cara. É clássico, é fora de casa. É lá no Allianz Parque, num gramado que o São Paulo não costuma se dar muito bem, tá? A gente eliminou eles lá na Copa do Brasil, mas o retrospecto lá é muito favorável ao Palmeiras, principalmente assim em número de gols, tá? O São Paulo, quando perde lá pro Palmeiras, eu vou te falar, é 3, 4 gols. Então, o retrospecto em gols lá é ruim. Agora, por que que eu acredito? Se perder de 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, poxa, você competiu. Agora, você tomar uma goleada lá de 4-0, 5-0 ou 3-0, esquece, cara. Aí eu acho que eles não. Eu acho, tá? Que eles não vão demitir após o jogo contra o Palmeiras, mas vão demitir ali dependendo ao final do Campeonato Paulista. Porque o Campeonato Paulista vai ser o laboratório para o Zubeldia. Aí não vai ter desculpa. Então, contra o Palmeiras, o São Paulo já vai muito pressionado. Ele deveria ter entrado com o time reserva contra o Velo Clube lá e jogado com o titular mais descansado contra o Palmeiras. Ele optou para colocar os titulares contra o Velo Clube e agora fica super pressionado contra o Palmeiras. Na minha opinião, a pressão só aumenta a cada dia sobre aí o treinador do São Paulo, o Zubeldia, tá? Mas então é isso. Internamente eles dizem que já tem nomes, outros já dizem que não, nada muda, continua, tá? Eu até acredito que continua até o final do Paulista, mas eu acho que esse jogo contra o Palmeiras, se não jogar futebol, se não jogar bola, vai ser a carta de demissão para o Zubeldia no final do Paulista. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui. O que seria pior? Ser eliminado para o Corinthians, ser eliminado para o Novo Horizontino, que vai ser o time que o São Paulo vai enfrentar, eu acredito, dentro do Morumbi, né? Por São Paulo ser o primeiro colocado, acredito nisso. O Novo Horizontino ali o segundo. Se o São Paulo terminar em primeiro do grupo, obviamente. Ou seria pior o São Paulo perder a final para o Corinthians lá em Itaquera? Minha opinião, seria pior perder para o Corinthians lá em Itaquera. Você perde para um dos maiores rivais ou o maior rival aí, né? Acredito que seja o Palmeiras, o maior rival do São Paulo, mas sempre tem um gostinho especial, né? Você ganhar do Corinthians. Porque o torcedor do Corinthians é chato, velho. O torcedor do Corinthians é insuportável, assim, aqueles caras fanáticos que. E a gente conhece vários, né? Mas o São Paulo perder para o Corinthians lá, acho que é pior em todos os âmbitos. Pior porque aí a diretoria vai admitir que é um bom trabalho, chegar em mais uma final, e para eles é continuação do trabalho. Então, se perder para o Novo Horizontino, eles podem entender que precisam de mudança, que o São Paulo precisa de uma mudança. Aí eles podem buscar algumas soluções, tá? De repente testar um garoto, um goleiro diferente, dar oportunidade para a base, coisa que não acontece no Paulista. Mais uma vez, um Paulista sendo tratado como Copa do Mundo, como um super campeonato para o São Paulo. E isso, como eu disse antes de começar, na minha opinião, o Campeonato Paulista aumenta a responsabilidade se o São Paulo tratar o Campeonato Paulista dessa forma. E aí você tá vendo que o time não joga bem, então a responsabilidade só aumenta. Não é um time de garotos que tá jogando. Os garotos não têm oportunidade. Quem tá jogando são os, entre aspas, medalhões do treinador, medalhões da diretoria do São Paulo. Então, mais uma vez, tá, galera? Para mim seria pior perder para o Corinthians e Itaquera do que você ter uma eliminação aí no Morumbi. Infelizmente, a gente convive com isso há muitos anos. Desde nos últimos 15 anos, a gente convive muito com essa situação do São Paulo sofrer eliminações no Morumbi. É um clube como o São Paulo não pode ficar passando por esses vexames. Gente, nós pegamos os 3 piores times do Campeonato Paulista, cara. O São Paulo não conseguiu vencer nenhum.
e em 2 jogos jogou com um jogador a mais. O São Paulo não está preparado para ser campeão paulista. O São Paulo hoje não está. Faltam poucos jogos. Eu acho que dificilmente vai se preparar, tá? Ó, galera, deixa eu trazer para você. Comenta aí, fica à vontade. Aproveita, deixa aquele like. Deixa eu trazer para você aqui. Importante, você responde as 5 perguntas, por favor, aí. Fique à vontade para responder as 5 perguntas. Prometo que no vídeo da noite eu vou separar algumas de vocês aí para ler, beleza? Ó, a tabela do primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2025 saiu. O São Paulo estreia no dia 29 contra o Sport no Morumbi, tá, galera? O São Paulo e Sport no Morumbi, então, no dia 29 agora do próximo mês, 29 de março, tá? Vai ser o primeiro jogo do São Paulo. Aí, na sequência, o São Paulo sai para jogar contra o Atlético Mineiro, depois o São Paulo recebe no Morumbi o Cruzeiro, depois sai para jogar fora contra o Botafogo do Rio, né? Depois o São Paulo joga o clássico contra o Santos no Morumbi. Na sequência, o São Paulo joga lá joga fora contra o Ceará. Aí depois o São Paulo recebe o Fortaleza, sai para jogar o clássico contra o Palmeiras no Allianz, recebe o Grêmio no Morumbi e também o Mirassol no Morumbi. O Mirassol vai estar jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. São Paulo sai para jogar fora contra o Bahia, recebe o Vasco da Gama, sai para jogar fora contra o Flamengo, depois sai também para jogar fora contra o Bragantino. Aí faz o clássico no Morumbi contra o Corinthians, sai para jogar fora contra o Juventude, recebe o Fluminense no Morumbi, sai para jogar fora contra o Internacional e recebe o último jogo, né, a 19ª rodada do primeiro turno, o São Paulo recebe o Vitória. Eu achei bem equilibrado a tabela do São Paulo. E assim, tá, galera? Se o São Paulo tivesse encaixadinho, tivesse elenco, dá para ser campeão brasileiro. O problema é encaixar. O problema é o treinador encontrar essa forma. O problema é esse combo, né, que a gente tem, diretoria, comissão técnica, jogadores, né, galera? A situação toda. O problema é a gente achar esse equilíbrio. O Zubeldia falou de equilíbrio no pós-jogo. Ele quer encontrar o equilíbrio defensivo. Tá acontecendo falhas defensivas, né? Segundo ele, o time está criando bastante. Mas não é só o equilíbrio dentro de campo. A gente sempre pontua aqui também o equilíbrio fora de campo. É isso, beleza? Quero saber a opinião de vocês. Comente aí, tá bom? À noite a gente volta aí com mais um vídeo. Eu acho que à tarde eu vou gravar um vídeo no outro canal, Big TV SPFC, onde a gente está fazendo live quarta e quinta-feira, 1h45 da tarde, com o programa Campeão de Tudo. Se você não é inscrito, se inscreve aí também. Acompanhe aqui nosso canal, nosso trabalho. Muito obrigado aí pela sua audiência, galera. Como sempre, tamo junto. Apesar de tudo, vamos São Paulo. A paixão é imensa, no campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil, com o tricolor sempre em busca do mais alto grau.